Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, sua casa, família, que Ele realize os seus sonhos. Levante-se com fé, porque Deus tem vitória para você. Se podes, disse Jesus, porque algumas pessoas falam da mesma maneira que o pai do menino que convulsionava, que era epilético, falou. Ah, Senhor, se o Senhor pode, se o Senhor pode, faz, Senhor. Oh, Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça, Senhor, faça. E o Senhor está dizendo, se eu posso, tudo é possível aquele que crê. Tudo que você tem que fazer é crer. Mas normalmente, logo vem, eu creio, igual o pai do menino. Mas, o pai do menino ainda disse, me ajuda na minha incredulidade. Algumas pessoas nem sequer conseguem fazer essa oração. E elas ficam ali apresentando os motivos. Então, eu creio, mas está vendo isso aqui? Eu creio, mas olha o que está acontecendo. Então, não tem jeito, então é impossível. Então, mas olha, eu já tentei, não, mas eu até fiz. Escuta, quantas vezes Elias orou até que um pequeno sinal aparecesse? 7. Foi na 7ª vez que aquela nuvenzinha do tamanho da mão de um homem apareceu. Quantas vezes Naamã teve que mergulhar? 7. Só na 7ª vez que aquela lepra desapareceu. Quantas vezes o Josué teve que dar voltas ao redor das muralhas? Então nós precisamos parar, sabe? E lembrar que Jesus falou, peça, busque, bata, insista. Lembra que quando Daniel orou, ele teve a resposta, mas aquela resposta ficou retida por 21 dias? E tinha uma guerra espiritual? Então tem vitórias que já foram liberadas, tem uma guerra e eu tenho que perseverar. Eu tenho que continuar crendo e perseverando. Não é porque eu não toquei que não foi liberado. Não é porque eu não toquei que eu não vou tocar. Não é porque eu ainda não vi que eu não vou ver. Felizes os que não viram, mas creram. Creram. Então, nós precisamos entender que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. A perseverança tem que ter ação completa. Nós precisamos aprender a perseverar. A fé não é viva se não tiver perseverança. Coragem, ousadia, intrepidez, determinação, perseverança, sacrifício. Sacrifício. Tem gente que não quer sacrificar porque não crê. Tem gente que vai até ali. Pronto, não aconteceu. Já parou. Quantas vezes eu vi gente dizer isso? Eu até fiz o propósito tal, mas aí não aconteceu. A pessoa deu 40 anos para Satanás destruir com a vida dela, e se Deus não mudar tudo em 7 semanas, não quero mais.
Agora, deixa eu te dizer, você não tem nada melhor para fazer do que buscar Deus. Porque no final, quando tudo terminar, só vai sobrar Deus. Então, assim, você não tem nada melhor. Não existe nada superior a isso. Você sabia que não existe nada superior ao plano de salvação? Nada. Nada. Ó, quando você faz a vontade de Deus, você atrai para a sua vida o sobrenatural. Então, assim, não existe nada que vai atrair para você o sobrenatural, senão fazer a vontade de Deus, crer nele. Você não vai fazer a vontade de Deus se não for pela fé. Você não vai perseverar se não for pela fé. Você não vai conseguir renunciar e sacrificar se não for pela fé. Então, o justo viverá pela fé. A fé só é viva, uma fé viva que atrai poder, se tiver atitudes, ações perseverantes, determinadas, corajosas, intrépidas, sacrificiais. O que Davi falou? Não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Ele estava dizendo, eu caminho por fé, eu sei como as coisas funcionam. Tem obediência e tem obediência sacrificial. Tem gente que até obedece em algumas áreas, mas ele nunca rompe, ele nunca vai para a parte do sacrifício. Ele não tem uma disposição de sacrificar. Uma mulher me testemunhou que ela já tinha ouvido de Deus isso. Que ela precisava romper, porque ela vivia se poupando. Ela nunca tinha feito um jejum, uma vez por mês, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, são 7 horas. Ela, não consigo. Não consigo. E ela disse que Deus começou a trabalhar isso com ela. Quer dizer, ela até vinha. Ela até tinha uma obediência, mas não era sacrificial. Ela não conseguia fazer um jejum de 7 horas. Esses jejuns que nós já fizemos de 24, 72 horas, impensável. Impensável. Ela nem cogitava, porque ela não fazia o de 7, uma vez por mês. Ela disse que quando já terminava o culto, ela já estava com o estômago nas costas e que ela já ia para almoçar. Ela não... se o senhor me entende. Ela disse que falava desse jeito. O senhor me entende, não consigo. Não consigo. Até que ela, frustrada, começou a falar com Deus, Senhor, por que eu não rompo? Por que minha vida não vai? E ela disse que o Espírito Santo mostrou claramente para ela. Ela falou, bispo, eu não vou saber explicar o que é que Deus, como falou, mas eu vou falar o que eu entendi. Espera aí. Você quer que a sua vida rompa, mas você não rompe. Essa é a sua vida. Você não é capaz, ela disse que ela ouviu claramente o Espírito Santo falar com ela, você não é capaz de dar 7 horas para mim. Você não é capaz de se separar 7 horas. Ela disse que ela ficou assim, porque ela falou para mim, bispo, eu nunca tinha conseguido ouvir Deus dessa maneira. Por isso que eu sei que foi Deus falou comigo. Porque eu entendi. E ela falou, daquilo eu consegui ver um monte de coisas. Que eu fazia corpo mole, que eu era essa pessoa da mãozinha de alface. Eu não segurava nada. Eu soltava as coisas facilmente, tudo era difícil. Então esse negócio de jejum, eu já usava essa expressão, eu falava desse jeito com Deus. O senhor me entende, Senhor. O senhor sabe da minha estrutura. Eu sei que o senhor me entende. E ela viu que Deus não entendia coisa nenhuma, que Deus estava esperando um rompimento dela, um esforço maior. Esforça-te, tem bom ânimo.
Esforça-te! Josué, esforça-te! Esforça-te! Mas ela ia até um ponto. Não tinha obediência sacrificial, uma entrega. Ela não queria passar por nenhuma dor. Só que ela estava passando por dores terríveis. A dor da frustração, de ver a vida dela no mesmo lugar. Mas ela não ampliava a mente dela. Ela não estava disposta a ir além, a ser uma pessoa determinada, perseverante, ter atitudes sacrificiais. Então, ela tinha uma vidinha mais ou menos. Só que ela não queria. Olha que coisa, a contradição. A pessoa está reclamando, não quero essa vida. Ué, mas é o que você está plantando. Você colhe o que você planta. Você colhe o que planta. Ela plantava uma vidinha mais ou menos, né? Com atitudes ali, apáticas, comedidas. E até um ponto. Ah, mas eu não gosto, mas eu quero mais. Ué, mas quer mais? O que você está fazendo mais? E os passos? Cadê os passos de fé, ousados, sacrificiais? E ela ouviu. E foi tão forte para ela que naquele momento, ela falou, bispo, eu fiquei tão impactada que naquele momento eu abri um jejum. E eu falei, eu vou fazer esse jejum de 7 horas. Eu vou fazer. E ela falou, e a partir de hoje, eu vou para níveis mais altos. Pois naquela semana, ela fez aquele jejum de 7 horas. Ela disse que inicialmente parecia que ela ia morrer. Ela foi tão atacada, mas ela foi tão determinada que no outro dia ela falou, agora eu vou ficar 12. E quando foi na sexta-feira, que ela falou que se eu sentir muita fraqueza, eu tenho o sábado. Ela abriu um jejum e falou, ela abriu a meio-dia, ela disse, eu almocei e abri um jejum. E falei, eu só vou entregar meio-dia de sábado. E ela disse que ali ela clamou e ela pediu, ela falou, Senhor, eu quero mudanças na minha vida. E ela disse que ela começou a ver acontecimentos na vida dela. Uma ação, por exemplo, que ela estava esperando há 7 anos que não saía, saiu. Uma definição de uma herança que ela estava esperando, que não se definia, de um sítio que era do pai dela, que não se resolvia, saiu e veio um dinheiro grande para ela. Ela queria muito a gerência, que ela trabalhava numa imobiliária, e ela queria muito a gerência. Mas como ela era, né, mais ou menos em tudo, ela conseguiu. Ela queria rompimentos na vida dela, ela queria conquistas, ela sonhava com determinado carro. Ela já tinha ungido, até teve a coragem de ungir um apartamento que ela estava vendendo, e ela, quando entrou, era uma cobertura, ela sonhou com aquilo, mas era impossível. Com o dinheiro da ação, do dinheiro do sítio, ela deu a entrada, financiou o resto, comprou, viveu esse sonho. Ela tem uma lista de definições. E ela disse, eu me privei por uma vida inteira, viver coisas tão grandes na minha vida, porque eu vivi essa vida apática. Ela falou, bispo, eu vi, um dia você pregou sobre o rei que foi até Eliseu e recebeu ali a palavra de vitória, essa é a flecha da vitória, e foi testado para golpear o chão. E golpeou 3 vezes e parou. E era para ele ter uma vitória completa e só teve 3 vitórias. E o profeta ficou irado com aquilo, porque a oportunidade era imensa. E o rei foi apático, comedido. E ela falou, eu era essa pessoa. Eu ia até um ponto. Era tudo assim na minha vida. Até que eu me levantei. Eu cansei de ter essa mentalidade.
procrastinadora. Ela disse preguiçosa, lerda. Ela falou, eu era lerda, preguiçosa, cheia de desculpas. Por isso que eu não vivia. Ela falou, quando eu ando pelo meu apartamento, a minha cobertura, ela falou, quando eu chego na minha garagem e vejo os 2 carros que eu tenho, e que são carros caros, um BMW e um Mercedes. Ela disse, quando eu chego no meu trabalho, o respeito que eu tenho, a família que eu venho construindo, hoje eu consigo sustentar a minha mãe, eu ajudo a minha família. Ela falou, eu nunca, se me contassem anos atrás, que eu estaria vivendo isso, eu diria mentira, não tem como. Eu mesma não tinha cabeça. Ela falou, uma vez você pregou sobre pense grande, eu fiquei muito tempo pensando, o que é isso, pensar grande? Ela falou, parece que eu não tinha inteligência, mas eu queria, mas por muito tempo eu só quis. Eu não tinha ações de fé, eu não agia a minha fé. Então eu posso contar histórias como essa e muitas outras para você, de gente que um dia parou de querer e começou a agir. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Deus quer fazer, mas não é possível na vida de pessoas que não estão dispostas a sofrer uma renovação mental e rompimentos, e ir lá fazer o que nunca fizeram. Deus quer operar, mas nem todo mundo está cooperando. Tudo é possível aquele que crê. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus, eu asseguro, eu garanto, que se alguém disser a este monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, crê no coração e confessa com a boca, crie, por isso declarei. Mas crer que acontecerá o que diz. Por isso, cuidado com o que você fala. Nas suas palavras há poder. Assim lhe será feito. Já não é a palavra da Cléo. É a palavra de Deus. Foi Jesus quem falou. Portanto, eu digo tudo que vocês pedirem em oração. Creiam que já. Você está lendo isso aqui? Você está lendo? Por favor. Por favor, presta atenção. Deus quer fazer na sua vida. Creiam que já o receberam e assim sucederá. Creiam que já receberam e assim sucederá. Para mim é tão triste quando eu vejo a oportunidade da vida de uma pessoa e ela simplesmente se envolve com as circunstâncias, com os problemas, e define a vida por um momento. Ela simplesmente olha, o que eu posso fazer? Crer? Mas disseram, e o que Deus disse? Porque não tem como. Vai molhando os pés. Vai. Quantas pessoas que hoje estão ocupando lugares de honra, porque um dia decidiram crer e fazer o que nunca fizeram. Por que você não se levanta e começa a fazer o que você nunca fez? Por quê? Por quê? Tenha fé para fazer o que você nunca fez. E você vai receber o que você nunca recebeu. Tudo é possível àquele que crê. Você tá lendo isso aqui? Você está lendo isso aqui, ó? Tudo, o que está escrito aqui? Tudo é possível àquele que crê. Tudo.
tudo. Aquela promoção, a casa própria, a cura, a salvação do cônjuge, gerar filhos, casar com uma pessoa maravilhosa, cheia do Espírito Santo. É só você crer. Tudo. Tudo. O que você sonha? Ver toda a sua família na igreja salva, batizada? Crer no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa. A cura de uma enfermidade impossível. Quantas enfermidades impossíveis chegaram na minha casa e eu vi Deus curar. Deus é poderoso para curar. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. Pode não ter acontecido até hoje, mas se você crer, tudo é possível que crer. Crer é fé. Fé é crer, é acreditar, é ter convicção e ir se movendo. Não ficar com aquilo que é negativo, que alguém disse, com um não. Um não é só um não. Você pode ter um sim se você bater, insistir. Insista. Continue, persevere. Faça o que você nunca fez. Esforça-te. Porque Deus quer fazer, Ele está dizendo. É tempo de viver sonhos de uma vida. Promessas de uma vida. E só não vai acontecer na vida daqueles que não estão agindo a fé. Porque se você agir a fé, você vai ver o mover de Deus em seu favor. Neemias viu, está aqui o exemplo, nós estamos nesta fé. É tempo de restauração, restituições, reconstruções. Nós estamos debaixo dessa unção. Esse homem, o copeiro do rei, acreditou num negócio que era impossível. Se moveu em fé. E o que ninguém tinha conseguido por 120 anos, em 52 dias, menos 60 dias, menos de 2 meses, aconteceu. Era impossível? Era. Até um homem de fé se levantar. É isso, gente. Você está com o exemplo aqui, Neemias. Aquelas muralhas não tinham como ser erguidas em 52 dias. Eram muralhas enormes, gigantescas. Dava para as pessoas andarem em cima delas. E elas foram. Porque um homem chamado Neemias creu que era possível e se moveu e cooperou. E o que ele não podia fazer, Deus fez. Agora a parte dele, ele fez. Tudo é possível aquele que crê. Levante-se e haja sua fé. Neemias nunca tinha feito isso. Nem sabia como é que fazia, mas ele arriscou na fé. E viu a glória de Deus. Você pode até não saber como, começa a se arriscar na fé. E você verá a glória de Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada, querida que está comigo. E que essa palavra tenha mudado a visão, a perspectiva dessa pessoa e dado a ela a força, Senhor, o ânimo, a graça para se levantar e ir rompendo corajosamente. O Senhor está aqui deixando claro, claríssimo, eu tenho isso com você, eu quero fazer, eu vou fazer, só depende da sua fé. Eu posso agir mediante a sua fé. Haja fé, dê passos de fé, se arrisca na fé, se mova em fé, avance em fé, coopera, agindo a fé, e você terá a resposta. As coisas serão
materializadas, elas vão acontecer, o impossível vai acontecer. Que ela creia, Senhor. O impossível aconteceu através da fé de Neemias, e o impossível vai acontecer na vida dela, se ela avançar em fé. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo. Eu tomo posse de mudanças radicais, sobrenaturais. Eu tomo posse de testemunhos. Eu tomo posse de mudanças inacreditáveis. Eu tomo posse através da fé, Senhor. Eu creio que essa pessoa tenha se vestido do espírito da fé e já tenha se levantado em fé para viver a sua glória. Que ela decida fazer o que nunca fez e também viverá o que nunca viveu. Abençoa lares, abençoa, Senhor, com esse entendimento cada pessoa. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, porque nós precisamos, Senhor, mantenedores da tua obra. E onde esse programa estiver chegando, que o Espírito da fé tenha tomado os corações, os lares, mentes e corações, que eu deixe pessoas no outro nível, pessoas ousadas, que rompem, que fazem aquilo que nunca fizeram, porque é aí que nós também nos surpreendemos. Uma fé agressiva, uma fé sobrenatural, que foi a fé de Abraão, é a fé que muda vidas, que ela tenha coragem de agir a fé como nunca agiu e também se surpreenderá com os resultados. Eu abençoo cada pessoa que está comigo. Eu agradeço ao Senhor pela sua bondade e fidelidade. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. E hoje Casa Firme, e todas as reuniões nós temos das 9, das 15, 19h30, com clamor dos 52 dias. Amanhã, o primeiro jejum dos 52 dias, que abrimos às 15, damos início ao encerramento às 19h30. Sábado temos o clamor às 7 ao meio-dia e não paramos. É tempo de restauração. E há uma unção que nos leva a viver o impossível. Vamos com fé e vamos viver o que nunca vivemos. Conta com a gente. É um prazer servir sempre. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Projeto Semeadores, um portal de alcance e salvação de almas. Temos hoje a oportunidade de fazer a diferença, em ser a luz no meio do caminho e mostrar Jesus ao mundo com nossas atitudes. Você ama com atitudes e você pode fazer mais. Esteja conosco. Juntos somos mais fortes. Behold the man of grace and truth, the image of the Father's outstretched hand. This act of